Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é o programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você implementar coisas bem legais em seus projetos. Na aula de hoje, a gente vai dar sequência ao nosso projeto de criação de um formulário para login com senha. Então a gente está criando aqui um sisteminha que controla login, justamente para você poder implementar nos seus projetinhos de VBA. Essa já é a nossa quarta aula desse projeto, tá? Então, se você perdeu alguma das aulas anteriores, vai lá na descrição do vídeo, lá vai estar o link das outras 3 aulas, tá bom? Então, assiste, não perde essas aulas, porque tem coisa bem legal lá para você poder acompanhar aqui com a gente essa aula de hoje, sem se perder, né? E sabendo do que a gente está falando, tá bom? Mesmo que você seja iniciante no VBA, não tem problema, porque a gente está tentando fazer da forma mais detalhada possível, tudo bem explicadinho, para não ter dúvida para ninguém. Mas se mesmo assim você ainda tiver alguma dúvida, alguma dificuldade para implementar esse projetinho, deixa aqui nos comentários e a gente vai responder o mais rápido possível para tentar esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado, tá bom? Bom, galera, então, bora lá para o Excel para a gente poder desenrolar um pouquinho mais esse projeto. Bom, galera, então a gente está aqui no Excel. Na aula anterior, lá na aula 3, a gente criou esse formuláriozinho aqui, que serve para o registro de novos usuários ali, né? Então, a gente tem a nossa guia de usuários, onde a gente vai salvar algumas informações, que são login, senha, e-mail e nível de acesso, tá bom? Então, a gente tem aqui várias informaçõezinhas que precisam ser preenchidas para que o cadastro seja salvo. Tá? E aí, o que vai acontecer? A gente vai fazer o seguinte, olha, antes da gente dar sequência com esse formulário, a gente vai linkar os dois formulários. Por quê? Lá no nosso formulário anterior, no FR Login, a gente tem esse botãozinho Registre-se, e é ele que vai acionar o FR CAD, tá bom? Então, eu vim aqui no meu FR Login. Se você está perdido aqui, se você não lembra como acessar o VBA, é só usar lá o Alt F11, tá? Para dar sequência aqui no nosso projetinho. Então, como eu disse antes, essa já é a nossa quarta aula, a gente já tem bastante coisa feita e a gente vai dar sequência, tá bom? Então, se você está perdido, volta lá nas outras aulas, o link está aqui na descrição, para você não ficar perdido, ok? Bom, então, o que eu vou fazer aqui agora, galera? Eu vou vir, vou dar duplo clique aqui no botão Registre-se, tá? E a partir daqui, né, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou no evento clique, eu vou colocar o formulário que eu quero abrir, que é o meu FR CAD, tá? Ponto show, ok? Então, frcad.show. O que isso vai fazer? Ele vai abrir o FRCAD, tá? Então, vamos ver isso acontecer, tá? Então, eu estou lá no meu formulário principal, né, onde eu tenho o login e a senha, o botão login, o botão registre-se e eu esqueceu sua senha. Quando eu clicar aqui no botão de registro, ele vai abrir agora aquele registro lá de novo usuário. Tá? Então, agora faz mais sentido, perfeito? O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar a mecânica do botão cancelar. Tá? Então, o botão cancelar ele vai fechar esse formulário sem salvar nada e vai informar para a pessoa que a ação de cadastro foi cancelada, tudo bem? Então, bora fazer isso. Então, eu vou vir aqui no FRCAD, a gente vai vir aqui no botão cancelar, vou dar duplo clique nele, no evento clique mesmo, né? Então, eu vou apertar sair, evento clique, eu vou colocar o seguinte, olha, primeiro eu vou dar uma mensagem na tela para a pessoa, ok? Então, message box, abro lá aspas, e aqui dentro eu vou colocar a mensagem, ação cancelada. Perfeito? Depois que eu fiz aqui, então, essa questão de ação cancelada, eu vou colocar, fechei aspas, né? Então, esse é o texto que eu quero que apareça, que é o meu prompt, né? Então, o que eu vou fazer depois? Eu vou colocar o tipo de botão, tá? Então, todos esses itens que aparecem aqui, olha, são tipos de botões que você pode usar na message box. Tem várias opções para vocês, tá? Dá para fazer umas combinações também. Nesse caso, eu não quero que seja um erro ou coisa do tipo, eu quero só informar a pessoa. Então, eu vou colocar um que eu gosto bastante, que é o VB Information,
tá? Ele vai aparecer um ponto de exclamação azul, a gente vai ver ele daqui a pouquinho, e vai ficar com a cara do Windows de informação, tá bom? Ponto de exclamação não, desculpa, vai ficar um i de informação ali azul, ok? E depois vou colocar mais uma vírgula, e aqui ele vai estar o título, né? Que é aquele cabeçalho da mensagem. Se eu deixar em branco, e não informar nada aqui, ele vai ficar aparecendo Microsoft Excel. E não é isso que eu quero, tá? Eu quero que ele apareça um título meu, né? Um título ali padronizado. Então eu vou personalizado. Eu vou colocar aspas e aqui eu vou colocar o título que eu quero. Então, cadastro de usuário. Fechei aspas. Perfeito. Então isso daqui vai mostrar a mensagem na tela. Depois que a pessoa deu o ok, o que eu vou fazer? Unload me, ok? Então me descarregue, basicamente é isso, né? Então descarrega o formulário de cadastro, tá? Então se eu vier aqui embaixo, rodei o formulário principal, cliquei no registre-se, apareceu outro formulário, cliquei no cancelar, ele apareceu aqui o izinho, dá uma mensagem de sonora, então ação cancelada, ok. E aí ele volta para cá. Cliquei lá de novo, ele voltou para o cadastro. Tudo bem? Então, já está começando a ficar aí com uma cara mais legal. Agora, galera, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a inclusão, né? Então, salvar esse usuário realmente, tá? Mas para ele poder salvar o usuário, ele precisa fazer o seguinte, olha. Todas essas informações têm que estar preenchidas, né? Ele não pode salvar um usuário com informações incompletas, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um espaço aqui e eu vou começar a dar um espaço maior aqui entre as minhas caixinhas, tá? Então, eu vou deixar o espaço um pouquinho maior. Por quê? Eu vou colocar um label ali no meio. Se você já viu outros vídeos meus, você já deve imaginar o que eu estou fazendo aqui. O que eu vou fazer? Eu gosto de usar uma etiquetinha aqui em cima para avisar que aquele campo é um campo obrigatório, tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar um rótulo, tá? Então, esse azão aqui embaixo no controle de ferramentas, né? Então, eu vou colocar ele ali. Vai aparecer um tal de label 1 ali, tá bom? Eu vou deixar aqui em cima. E agora eu vou configurar ele. Vou até deixar ele grandão aqui, não tem problema. E vou configurar ele. Então, F4, vai aparecer as propriedades aqui do meu label. Poxa, Lucas, eu não apertei F4, não funcionou. Provavelmente você deve estar no notebook com FN ligado. Então, FN F4. Ainda assim não deu certo? Vem aqui em cima, olha, janela propriedades. Tem um íconezinho aqui, janela propriedades, tá? Com o label selecionado, você vai chegar na mesma janela que eu. Talvez ela esteja aqui embaixo, não tem problema, tá bom? O que a gente vai fazer aqui então? Eu gosto de trabalhar aqui no categorizado, então, como sempre, primeira coisa, eu vou dar um nome para essa label, tá? Eu vou chamar ela de LB, underline, né? E vou chamar ela de V1, de vazio 1, ok? Então, vazio 1. Aí, o que eu vou fazer com isso daqui? Eu vou tocar o style, back style, que está como opaque, né? Style opaque. Eu vou colocar como style transparent, ok? Para ele ficar transparente lá, beleza? Feito isso, agora eu vou tocar a fonte, tá bom? Então eu vou vir aqui na fonte e vou colocar, deixa ele carregar, propriedade de fonte sempre dá uma travadinha, tá? Vou colocar o Benscript, que é a fonte que eu estou usando no meu sistema, com Benson de tamanho 8, que fica bem pequenininho, ok? Então ele ficou, olha, label 1, pequenininho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou trocar o caption desse label, para trocar o texto ali, tá bom? E aqui eu vou colocar campo obrigatório. Perfeito, então eu coloquei lá campo obrigatório e vai aparecer ali em cima, tá bom? Aí o que eu vou fazer depois disso, né? Eu vou vir até aqui, olha, vou tocar o for color dele por aqui, tá bom? Ah, Lucas, mas por que você vai fazer por aqui dessa vez? Não vai fazer lá usando o initialize igual a gente fez para os outros contornos das outras aulas. Porque aquele vermelho que a gente escolheu, né, no começo, ele fica meio esquisito em cima do fundo cinza escuro. Então tem um vermelho aqui, olha, no for color, que eu gosto de usar para isso, que é esse meio rosinha aqui, olha.
Ele pode parecer esquisito aqui, mas quando a gente roda, ele fica legal. Quer ver? Vou rodar ele aqui para você ver, olha. Ele dá um destaque bacana. Na minha opinião, ele fica bem legível ali. Então, diferente desse outro vermelho mais brilhante, né? Então, ele cansa um pouquinho. Então, campo obrigatório. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar ele aqui um pouquinho mais para baixo, que eu achei que ele ficou muito longe ali do texto, tá? Então, pronto. Agora, eu vou tocar outra propriedade dele, que é a propriedade visible. Vai ser igual a false, tá? Então, visible é igual a false, beleza? O que a gente vai fazer agora? Eu vou copiar essa caixinha e vou colar outras caixinhas iguais em cima de cada caixa que eu tenho aqui, cada informação, ok? Então, porque todos os campos, no meu caso, são obrigatórios, tá? E agora eu vou trocar o nome dessas aqui de baixo. Então, se o primeiro era LB underline V1, essa vai ser LB V2. A próxima, a LB V3. Depois disso, eu tenho LB V4. Tudo bem? Então, eu gosto de fazer desse jeito porque fica mais fácil de limpar essas caixinhas depois. Como a gente colocou o visible como false, o que vai acontecer? Se eu rodar, essas caixinhas elas estão lá, mas não aparecem. Tá bom? Só vai aparecer quando a pessoa clicar no salvar e essas caixinhas estiverem em branco. E só naquelas que estão em branco. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso agora? Né? Então, mas antes da gente fazer isso, se você está curtindo o nosso conteúdo, deixa aqui o like no vídeo, curte o vídeo, compartilha o nosso link do vídeo, leva lá para o pessoal que trabalha com você, que estuda contigo. Quanto mais pessoas, melhor. Porque isso ajuda a gente a crescer e conseguir trazer cada vez mais conteúdos bacanas para vocês, tá bom? Lembrando, tem conteúdo novo no canal toda terça e quinta-feira às 11h30 da manhã. Então já se inscreve também, né? Clica aqui no sininho para você receber as nossas notificações e ficar por dentro e sempre aí afiado em Excel e VBA. Tudo bem? Deixa também aberto, se vocês quiserem trazer sugestões de conteúdo, né? Aquele conteúdo que você gostaria que fosse abordado, que você está pesquisando e não está achando em lugar nenhum, então deixa aqui nos comentários, a gente vai ter todo o prazer de tentar fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Ou de tentar trazer alguma saída alternativa aí, se for alguma coisa que por acaso a gente não sabe resolver, ok? Então, bora continuar com o nosso projeto. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai usar o tal do botão salvar, tá? Então, eu vim aqui no evento clique do botão salvar e a primeira coisa que eu quero fazer é garantir que todas as etiquetinhas que eu coloquei estão em branco, ok? Então, essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Para isso, eu vou fazer um dim CSDouble, ok? Então, eu preciso de uma variável C de contador, tá? Que é double. E eu também vou definir aqui um dim LB as msforms.label, perfeito? Então, msforms.label. O que eu vou fazer aqui agora? Né? Então, eu tenho quantas etiquetas? Eu tenho 4 etiquetas lá. Então, for C igual a 1, to 4. Então, da etiqueta 1 até a etiqueta 4, eu vou fazer aqui um next. Para fechar o laço do for. E o que eu vou fazer? Eu vou setar set lb igual a me.controls e aí o nome da label que eu coloquei, que foi meio padronizada, que era lá o LBV e comercial o meu contador. O que vai fazer? LBV1, LBV2, LBV3 e LBV4. E depois eu vou fazer o seguinte, olha, lb.visible igual a false. Então, isso vai esconder todas as etiquetas. Por que, Lucas? Porque é o seguinte, a pessoa clicou a primeira vez no botão, vai estar tudo escondido. Só que se por acaso a pessoa estava com algum campo em branco, ele vai aparecer essa etiqueta daquele campo, que é o próximo código que a gente vai fazer agora. Só que quando a pessoa clicar de novo, se eu não esconder as etiquetas, a etiqueta vai continuar lá, mesmo a pessoa já tendo escrito, mesmo a pessoa já tendo preenchido aquele campo. E isso se tornaria aí um bug no nosso sistema, tá bom? Então, esse campinho aqui serve para a gente poder tratar isso, perfeito? Ok.
Então, o que que eu vou fazer aqui nessa situação agora? Né? Então, já que eu já apaguei todas as etiquetas, eu vou colocar as etiquetas corretas, tá? Então, para fazer isso, agora eu vou criar mais uma variável, que é o dim vazio as string, tá? Eu vou definir ela como string, perfeito? E aí, o que que eu vou fazer nesse caso, né? Primeiro passo, eu vou verificar cada caixa, tá? Então, a primeira é login, depois eu tenho a senha, tenho o e-mail e tenho a nível, né? Então, eu vou fazer if me.tblogin, eu vou seguir a ordem que está lá agora, ponto valor igual a tp login, porque tem o texto padrão, né? Then, e aí, o que que eu vou fazer aqui nesse then? Né? Eu vou primeiro dizer que aquela etiqueta, né? Então, mi.lbv1.visible igual a true, ok? Aí depois disso eu vou falar que vazio é igual a sim. Só quer dizer, eu gosto de deixar assim para ficar mais fácil quando você for fazer manutenção do teu código, tá? Então quer dizer que tem caixa vazia, ok? Em diff, agora eu vou verificar o da senha. Então, if me.tb senha ponto valor é igual a tp senha, texto padrão lá da senha, then mi.lbv2.visible é igual a true e vazio é igual a sim. Poxa, Lucas, mas eu tenho que colocar o vazio igual a sim todos? Tem, porque talvez não estava vazio aqui o login, está só a senha, então ele vai mudar aqui. Mas se por acaso os dois estão vazios, ele vai continuar colocando sim, que não vai fazer efeito nenhum, tá bom? Então, if, agora vamos para o e-mail. mi.tb e-mail.valor é igual a tp e-mail, and mi.lb v3.visible é igual a true, vazio igual a sim. Perceba que é a mesma estrutura. Eu poderia até ter ido copiando e colando, tá? Só não estou fazendo isso aqui realmente para a gente escrever todos e ficar bem claro a estrutura aqui para vocês na aula, tá bom? If, agora vamos para o CB nível. mi.cb nível.valor é igual a tb nível, then mi.lbv4.visible é igual a true e vazio é igual a sim. Em diff, perfeito? E o que eu vou fazer agora? Olha, if vazio é igual a sim, então se alguma dessas caixas ficou vazia, message box, favor preencher todos os campos obrigatórios, né? E agora sim, isso é um erro. Então eu vou colocar VB critical para aparecer como um erro, né? E o cabeçalho eu vou colocar aqui como cadastro de usuário, ok? Perfeito. Fez isso, eu vou fazer um exit sub. Para que um exit sub, Lucas? Para fazer com que ele saia do código, né? Para que ele não execute o final do código que a gente vai colocar aqui depois, tá bom? Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Já ficou meio grandinho o código, né? Ele está fazendo a limpeza das etiquetas, tá? Depois, ele faz a verificação se alguma das minhas informações está vazia. E, por último, ele avisa a pessoa que tem campos vazios e sai do programa. Então, aqui a gente só tratou a questão do vazio, ok? Poxa, Lucas, mas tem outras formas de fazer isso? Tem. Tem várias formas de você fazer esse controle de campos vazios. Essa é a minha favorita. Eu acho que fica bem interessante pensando em estética, até na interação com o usuário, né? Mas tem muitas outras formas que também funcionam, tá bom? Então, não se preocupe. Se você tiver uma outra estrutura que você gosta mais, dá para implementar aqui também. Como, por exemplo, colocar um message box específico, né? Favor informar o login, favor informar a senha, favor informar o nível. Dá para fazer.
Dá para fazer uma mensagem genérica sem etiqueta, também funciona, né? Então daí fica um pouco a critério de vocês, tá bom? Mas essa é uma estratégia que fica bem legal, tá? Então vou rodar, ele está aqui, olha, sem nenhuma etiqueta, cliquei no salvar, ele apareceu aqui, olha, o meu alerta, favor preencher todos os campos obrigatórios, né? Deu o sinal sonoro, X vermelho lá de erro, e apareceu campo obrigatório, campo obrigatório, campo obrigatório, só o último que não apareceu. Por que o último não apareceu? Alguma coisa eu fiz de errado nesse item, vamos perceber o que foi, tá bom? Então, começando a verificar, o nome dele está como LBV4, então tá certo, e aí, aqui, né, if cb nível, tá vendo? Eu coloquei aqui, deixa eu ir lá no meu botão salvar, então vou achar que cb nível.value é igual ao texto padrão nível, eu escrevi errado, olha, ao invés de TP nível, eu escrevi TB nível, tá bom? Então por isso que é sempre bom a gente checar, né? A gente conferir tudo, perfeito? Então perceba que passa, né? Aqui foi uma falhazinha de digitação, desculpem por isso. Vamos rodar aqui de novo. Agora sim, então agora apareceram aqui todas as minhas etiquetinhas, né? Vamos fazer um teste. Eu vou preencher aqui com compras. Agora, essa daqui não é para aparecer. Então, não apareceu, porque essa está preenchida. Vou preencher alguma coisa aqui no login, né? Vou colocar qualquer coisa ali no login. Salvar, ficou só as outras duas, tá? Então, por isso que ele estava limpando antes, para ficar só que está vazia mesmo. Perfeito, galera? Tranquilo até aí? Comenta aqui embaixo depois. Difícil fazer isso? Foi tranquilo aí para você? Né? Como é que ficou essa questão? Gostou dessa estratégia? Bom, então a gente já fez então essa parte da tratativa do vazio. Agora o que eu vou fazer? Se nada disso aconteceu, quer dizer que tudo foi preenchido corretamente. Mas tem uma outra situação, tá? Eu não quero que seja cadastrado mais de um login igual. Eu não quero que alguém possa cadastrar login repetido, tá bom? Então, eu vou fazer aqui um controle para evitar isso, tá? Como que eu faço para fazer isso? Eu vou criar aqui uma variável, ou até melhor, né? Eu posso até fazer o seguinte, olha. Eu vou mandar ele verificar na minha planilha usuários na coluna A, que é justamente onde eu vou ter os meus logins, tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou definir aqui, olha, team w as worksheet, né, que vai virar a nossa planilha. Então, aqui embaixo eu já vou até dar um set, olha, set w igual a pl usuários. É o nome lá da minha planilha, perfeito? Aí o que eu vou fazer aqui, olha, W, que é a minha planilha, ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, coluna A inteira, ponto find, ou seja, procura what, né? O que? Dois pontos igual. O que eu estou procurando? Eu estou procurando o login. Então, mi.tb login.value, ok? E aí o que acontece? Isso daqui, olha, ele vai verificar, ele vai procurar o login. Só que daí eu tenho que preencher aqui as informações de pesquisa, né? A configuração de pesquisa. Então, lookin, dois pontos igual, xl values. Né? A gente usou isso daqui em algumas aulas anteriores, tá bom? E look at, dois pontos igual, xl roll. Perfeito? Então, isso daqui vai fazer a pesquisa. Só que o que acontece com isso? Tem um probleminha aqui. Ele até está falando aqui que está esperando igual, a gente já vai resolver isso. Isso faz a pesquisa, ou seja, ele vem para cá, dá o Ctrl L, configura aqui como valores e clica aqui para coincidir, e aí ele vai fazer a pesquisa do login. Imagina que a pessoa colocou lá, no meu caso, L de Lucas Araújo, né? Então a pessoa fez um login assim, por exemplo. Mandou localizar, ele vai dar um erro, tá? Então ele vai dar um erro, por quê? Porque ele não encontrou o Lucas lá. Só que essa, para o nosso caso, é a condição boa.
né? Porque se não encontrou o L Araújo, quer dizer que pode cadastrar o L Araújo. No meu caso, eu quero o contrário, né? Eu quero que, se ele não tiver dado esse erro, ou seja, se ele por acaso encontrou o L Araújo, aí ele vai avisar a pessoa. Então, o que eu vou fazer aqui? Para tratar isso, eu vou fazer um if. If not. Se não. Né? Porque eu quero invertido. If not, essa pesquisa is nothing. Né? Então, se essa pesquisa não retornar vazio, que é aquele erro que a gente viu, then quer dizer que ele já achou esse cadastro. Message box, o usuário, dois pontos, fecha aqui as aspas, e comercial para juntar a informação, né, para concatenar a informação, mi.tb login.value, para aparecer o nome lá da pessoa. E aí, vou fazer aqui, olha, a e-comercial, vírgula, já existe em nossos cadastros. Né? Faça login ou utilize nossa recuperação de senha, que a gente vai cadastrar depois, ok? Aí aqui vai ser também um erro, então VB critical, e aqui cadastro de usuário. Eu gosto de deixar sempre os títulos com a mesma sistemática, acho que fica mais legal, tá bom? E aqui, exit sub end if, né? E aí, o que vai acontecer? Nessa situação, vamos ver isso rodando, tá? Então, primeiro, eu vou fazer o caso que já exista. Então, só para ele dar o bug, eu vou colocar aqui L Araújo, como se já tivesse sido cadastrado antes, tá? Aí eu vou rodar o nosso código. Então, eu vou usar aqui o F5 para rodar o nosso código, tá? E aí, de novo, eu vou fazer o preenchimento aqui, né? Então, L Araújo, vou colocar aqui uma senha qualquer, um e-mail qualquer, isso não importa para a gente agora, e vou colocar aqui um departamento. Isso daqui é só para ele deixar eu preencher. Então, salvar cadastro. Vou tirar aqui essa pausa que eu tinha colocado, F5. O que vai acontecer? Olha, o usuário Lucas Araújo, né, L Araújo, já existe em nossos cadastros. Faça o login ou utilize nossa recuperação de senha. Cadastro de usuário. Tá? Então, com mensagem de erro, que é aquela message box. Dei OK, né? Ele vai sair do código para a gente, tá bom? Então, quando der OK, ele vai sair lá do código, fazendo com que ele fique com o formulário ainda preenchido. Então, se, por exemplo, a pessoa percebeu, por algum acaso, né, que, nossa, L Araújo já existe, então eu vou colocar, sei lá, Lucas por exemplo. Então, eu fiz ao contrário agora, né? Então, eu coloquei Lucas inteiro e a inicial lá do sobrenome. Coloquei o salvar, né? Agora ele não deu erro, tá bom? Então, desse jeito, ele vai permitir o preenchimento, perfeito? Porque agora é uma coisa que ele não encontrou lá no login, ok? Então, aí mais uma etapa pronta, tá bom? O que a gente vai fazer depois disso? Em fazer esse preenchimento realmente, né? Dessas informações, tá? Mas antes da gente fazer o preenchimento, a gente tem uma outra questão importante. Eu estou aqui no preenchimento aqui do login, né? E dei o tab. Olha para onde ele pulou, né? Ele pulou aqui para baixo. Dei o tab de novo para compras. Aí, de compras, né? Ele vem aqui para baixo. Então, eu quero corrigir isso. O que eu vou fazer? Olha, vou vir aqui nas propriedades, F4, tá? Vou vir aqui em diversos, tá? No grupo diversos. Eu tenho aqui tab index, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o cancelar como index 0, tá? A caixa de texto aqui do login eu vou deixar como index 1. O de senha como index 2, 3, 4 e o salvar como 5, perfeito? Assim vai fazer a ordem certa ali quando você for dando o tab, ok? Então agora vamos salvar essas informações no lugar certo, tá? Aí para que eu possa salvar, eu vou criar mais uma variável, tá bom? Então eu vou colocar aqui, olha, dim lin as double, perfeito?
E aí eu vou vir para cá no final do meu código, porque se ele não deu exit sub até agora, sinal que ele tem que escrever mesmo, né? E eu vou fazer o seguinte, olha, with w, aí ponto range, cifrão, cifrão e comercial lin.value vai ser igual mi.tblogin.value. Então, na coluna A, ele escreve o login. Aí, ponto range, cifrão B, cifrão lin.value, ele vai fazer a senha, né? tb senha.value. Ponto range, cifrão C, cifrão e lin ponto value vai ser igual ao e-mail. Deixa eu só conferir se a ordem é essa mesmo. Isso, e-mail. Então, i.tbemail.value. E por último, ponto range, cifrão B, cifrão, e lin.value vai ser igual a mi.cb nível.value. End with. E aí, o que faltou aqui? Definir qual é a linha de preenchimento, que é a última linha vazia. Então, para isso, eu vou usar aqui, né, o w.range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ponto find, né? Perceba que eu uso muito find, né? Então, find what, dois pontos, igual, abre e fecha aspas, porque eu quero procurar a primeira célula vazia, look in, dois pontos, igual, xl values, look at, dois pontos, igual, xl roll. E eu vou colocar a informação do raw, né, que é a linha, na minha variável lin. Então, lin é igual a isso tudo, perfeito? Então, com isso, ele vai identificar a linha correta para fazer o preenchimento e aqui ele vai preencher essas informações. Vamos testar isso funcionando? Então, vou tirar aqui o L Araújo e vamos rodar dessa forma para ver se está tudo certinho, né? Então, rodei. Vou colocar lá, então, L Araújo. A senha, eu vou usar aqui com vocês, senha teste. Depois o e-mail, né? Eu vou colocar aqui, já para a gente poder testar, eu vou colocar aqui o e-mail da minha empresa, tá bom? Então, laraújo.consultorias@hotmail.com. Perfeito? Depois disso, porque a gente vai enviar realmente o e-mail mais para frente, tá? Então, daí eu vou mostrar para vocês o e-mail chegando, tá? E aqui eu vou colocar o nível como ADM, perfeito? Porque esse login aqui eu quero que tenha login, que tenha, né, acesso completo. E aí eu vou clicar lá no salvar e ele já fez aqui para mim todo o cadastro. O que falta ele fazer aqui depois disso, né? E agora ele não deixa mais porque já existe. O que falta fazer depois disso? Fechar esse formulário, né? Então, porque ele executou ali esse cadastro lá pra gente. Como é que eu faço para ele fechar o formulário? Eu vou lá no salvar. Depois disso aqui, message box. Aí eu vou dar uma mensagem, né? Cadastro realizado com sucesso, vírgula, VB information, vírgula, cadastro de usuário. Unload me. Perfeito. Então, com isso, ele vai fazer o cadastro ali e fechar bonitinho, né? E aí o cadastro já veio parar aqui para a gente com as informações certinhas, né? Então, senha, o usuário e tudo mais. Perfeito? O que eu vou fazer aqui além disso, tá? Vamos configurar melhor esse campo de senha, porque é muito esquisito ele ficar aparecendo a senha lá, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ok? Eu vou diminuir um pouquinho esse campo da senha aqui, olha. Vou copiar o botão cancel e vou colar ele aqui do lado, ok? Vou deixar ele mais ou menos aqui do tamanho do meu botão e vou deixar ele quadradinho aqui, olha. Perfeito. Eu vou dar um nome novo para esse botão, né? Então vai ser o BT mostrar, ok? E aí o que eu vou fazer aqui? Esse meu BT mostrar, eu vou tirar aqui o cancelar, vou tirar ali essa etiqueta, e agora
eu vou colocar dentro da minha meu botão uma imagem que vai mudar de acordo com a seleção da pessoa, tá? Então, quando ele clicar uma vez, ele vai mostrar. Quando ele clicar outra vez, ele vai esconder, tá bom? Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar ele como transparent, que fica melhor para colocar a imagem ali, e vou fazer uma imagem aqui no nosso rascunho, tá bom? Então, para fazer isso, eu vou pegar aqui em inserir, vou vir aqui em ilustrações. Se você quiser, você pode pegar uma imagem de outra fonte, eu sempre reforço isso, tá? Então eu gosto de fazer aqui as imagens, mas se você quiser pegar uma imagem de outra fonte, não tem problema. Vou pegar um retângulo, vou deixar ela na mesma cor que eu estou usando ali, né? Então aqui eu peguei um muito escuro, é esse daqui de cima, pronto, deixei na mesma cor. Não vou me preocupar com a borda, porque não vai ter problema pra gente. Vou vir lá em inserir de novo, ilustrações, ícones, né? E aqui eu vou procurar alguma coisa que tenha a ver ali, tá? Então, deixa ele carregar aqui pra gente. Meu computador está um pouquinho lento, desculpem. Tá? Vou colocar aqui olho. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui por olho. Tá? Tem algumas opções aqui, olha. Então, eu vou colocar esse olhinho aqui que eu acho que vai ficar legal lá pra gente, tá bom? Então, inserir. Né? E aí, vou colocar ele aqui em cima e vou trocar a cor dele. Né? Então, eu vou vir aqui design do gráfico e vou colocar ele aqui nesse azulzinho que eu estou utilizando, tá? Vamos ver como é que ele vai ficar ali. Na verdade, é esse azul aqui, que é o terceiro aqui. Deixa eu pegar ele e colocar ele aqui, ó. Então, o terceiro aqui. Aqui e aqui também. Terceiro. Pronto, então já fica bem mais agradável ali, né? Vou selecionar agora o olho, selecionar o meu fundo, Ctrl C, Ctrl V. Opa, Ctrl V não, desculpa. Selecionei os dois aqui. Vou clicar com o direito, colar como imagem, tá bom? Ele virar uma coisa só. E aí vou até descer aqui, ó. Vou formato de imagem, cortar, e aí eu vou recortar aqui o tamanho do meu olho para ele ficar mais ou menos quadrado ali, tá? Para eu poder colocar e ficar legal lá no botão, tudo bem? Então vou deixar mais ou menos aqui, dar uma reduzida aqui nessas pontas e aumentar aqui a altura para ele ficar mais quadradinho, tá? Perfeito. Então, se eu quiser, né, eu posso ir até monitorando aqui pelo tamanho do meu corte, né? Porque como o meu botão está quadrado, quanto mais quadradinho eu conseguir deixar ele aqui, mais certinho ele vai ficar lá, tá bom? Aqui para mim já está ótimo. Vou pegar isso aqui, vou clicar com o direito, salvar como imagem. Vou escolher a pasta onde eu estou criando o meu projeto, tá? Então, para mim, né, tá aqui na minha área de trabalho. E aí vou achar ele aqui agora, sistema login, imagens, perfeito? Vou colocar aqui como BT mostrar. Ó, BT mostrar. E aí um ponto importante, eu vou salvar ela como JPEG, tá? Senão não dá certo. JPG aqui, tá? Senão não dá certo. E salvei. Pronto. Agora eu vou vir aqui no botão Picture. Tá como nenhum, vou clicar aqui nos três pontinhos. Vou até o meu sistema de login, imagens, todos os arquivos, BT mostrar, que eu acabei de salvar. E vai aparecer o olhinho lá. Vou rodar aqui para vocês verem. Apareceu o olhinho aqui para a gente mostrar a senha ou não, ok? Perfeito. Aí o que eu vou fazer agora? Né? Eu vou colocar aquela etiquetinha de ajuda nesse botão. Tá? Então o nome dele é BT mostrar. Eu vou lá no Excel. Então, daqui do Excel, né, eu vou vir aqui para a nossa guia de ajuda, onde a gente colocou as informações de texto. O botão, né, ele está lá no nosso FR Add. O nosso controle, ele vai estar o nome do controle, né, TB mostrar. E o texto que eu quero que apareça é mostra ou esconde a senha. Perfeito. Então, essa estratégia, o legal é o seguinte, percebe que eu não estou nem me preocupando, né? Ele vai ficar numa posição diferente aqui do que o resto do TB, do FRCAD e tal,
mas o código ele está organizando isso. Então agora eu posso ir só preenchendo assim conforme for precisando, que ele já vai ficar certo lá para a gente. Então vamos testar aqui no nosso código, tá? Então vou rodar aqui o formulário. Opa, eu devo ter digitado ali o nome errado. BT Mostar e não TB Mostar, ok? Então, BT Mostar. Pronto. Agora sim, né? Então, agora com o código certo, eu vou rodar aqui ele de novo e aí ele vai aparecer. Ele ficou preto aqui porque deu aquele erro, tá bom? Então, isso a gente já vai resolver. Mas já apareceu aqui a etiquetinha de mostra ou esconde a senha, tá? Por que ele ficou assim? Porque ele parou no meio da execução e ele perdeu as cores, tudo bem? Então, se eu vier aqui no login e rodar aqui o login aparecendo as cores certas, registre-se, apareceu, mostra ou esconde a senha, já está aparecendo aqui para a gente certinho. Agora o que eu quero? Eu quero preencher uma senha, clicar nesse botão, ele mudar, né? Então mudar esse preenchimento, perfeito? Então a gente vai fazer o seguinte, no botão, na caixa de texto, na verdade, né, de senha, a gente tem algumas propriedades, tá bom? Então, toda vez que a gente fizer alguma estrutura, a gente tem algumas propriedades que podem ajudar a gente. Aqui eu tenho uma ideia de password char, tá? O que é esse password char? Ele é um símbolo que vai aparecer toda vez que eu preencher, caso aquele campo seja um campo de senha, tá bom? Então, como é que eu vou fazer para ele mostrar desse jeito, tá? Eu vou colocar aqui, olha, asterisco, por exemplo. E aí a gente vai ver como é que isso vai funcionar. Vou rodar. Percebe que aquele texto lá que a gente fez, olha, ficou inteiro preenchido de asterisco. O que era isso? É aquela senha. Então, só que isso não é legal quando eu estou com o texto padrão, percebeu? Mas colocar um asterisco ali já foi o suficiente para ele transformar tudo em asterisco. E se eu vier aqui, olha, e for escrevendo, tudo que eu for escrevendo está virando asterisco, que fica bem legal para o preenchimento de senha, tá? Então eu vou tirar o asterisco aqui, que isso aqui foi só para a gente entender esse password char, ok? E eu vou fazer o seguinte, olha, então eu tirei, ele voltou ao normal, insira sua senha, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Quando a pessoa fizer o evento enter dessa caixinha, lembra que a gente tem lá o evento enter? O que ele está fazendo? Olha, value.empty for color VB black. E daí ponto, né? Password char é igual, abro aspas, asterisco, fecho aspas. Então isso vai colocar lá o password char dele. E aqui o exit, né? O exit vai ser assim, olha, ponto, password char igual a empty, né? Então isso vai colocar vazio de volta. Vamos ver rodando desse jeito. Então ele apareceu normal, entrei, preenchi, ficou asterisco, saí, ficou asterisco. Se eu limpar esse campo, sair vazio, volta, insira sua senha escrito. Aí fica legal. Aí o que eu quero fazer? Tá aqui com asterisco, a pessoa clicou, ele vai mostrar o texto, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir nesse botão e eu vou fazer o seguinte, olha, if mi.tb senha, né, ponto password char igual a empty, then mi.tb senha ponto password char igual asterisco. Else, se não, mi.tb senha ponto password char igual a empty. Então isso aqui vai alternar o caso, end if, perfeito? Aí o que eu vou fazer agora? Rodei, tá ali normal, né? Preenchi, cliquei no olhinho, olha lá, virou texto. Cliquei de novo, voltou a ser asterisco. Deixei em branco, saí, voltou a ser lá em cima essa senha. Só que daí tem um problema. Se eu clicar assim, olha, ele vai ficar asterisco ou não o texto padrão. Isso não pode acontecer. Então vamos consertar para não acontecer isso, né? Então o que vai acontecer? Olha, se o password char for igual a empty, que é o caso lá, eu tenho que verificar uma outra situação, né? Ele tem que ser if o mi.tb, deixa eu dar um espaço só para ele fazer o auto-preenchimento, ponto, tb, senha, ponto, value,
diferente de TP senha, then, e aí sim, agora ele vai funcionar legal. Poxa, Lucas, por que você não colocou esse if aqui junto com o outro? Por conta da linha de baixo, né, do else. Então foi só um jeito que eu achei para não impactar no else, porque o else ele vai voltar ali para o password char de qualquer jeito, perfeito? Então o que vai acontecer? Vou rodar desse jeito. Agora, se eu clicar, olha, ele não muda. Coloquei alguma coisa, tá em asterisco, cliquei, voltou para texto, voltou para asterisco. Saí, vai ficar na informação. Poxa, mas será que ele vai salvar certo? Vamos testar. Vou colocar qualquer coisa aqui e salvei. Cadastro realizado com sucesso, fechou. Vamos lá no Excel ver o que ele salvou, né? Então, usuários, a senha, perceba que ele não salvou aquele bando de asteriscos, né? Ele salvou exatamente o que eu tinha digitado, que foi ali qualquer coisa. Perfeito? Vou tirar esse daqui, porque senão ele vai atrapalhar a gente mais para frente. Bom, galera, então gostado dessa aula de hoje, a gente fez bastante coisa aí com relação a esse cadastro de usuário. O cadastro em si está pronto. Na próxima aula, a gente vai fazer o login, né? Então, a gente vai realmente executar o login fazendo a comparação, né? E buscando se a pessoa usou a senha correta, aquela coisa toda, tá bom? Então, muito obrigado. Até a nossa próxima aula.